Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso workshop Apoio à Produção. Meu nome é Guilherme Ramos Reis e nessa série de 3 aulas você está aprendendo a como desenvolver grandes incorporações imobiliárias sem que você tenha, claro, que usar seu capital próprio e sem que você tenha que pagar juros durante a construção. Por meio de estratégias inteligentes de venda na planta financiada. E, claro, financiamento da obra na modalidade do apoio à produção ou crédito associativo. Independente se você já tem ou não experiência nesse mercado ou se você está começando do absoluto zero, sem que você precise ter nenhum tipo de formação específica. E na aula de hoje, você vai ter acesso a esse passo a passo e uma oportunidade também que eu separei para você para que você possa realizar o seu primeiro empreendimento no apoio à produção, ou então tirar também as suas dúvidas aqui. Hoje a gente vai responder a todas as dúvidas que vocês perguntaram lá na pesquisa, ou então também nos comentários aqui embaixo. E eu vou apresentar para você também um bônus exclusivo e algumas garantias que vão te ajudar aí ao longo do seu processo para que você entre nesse mercado que é o mais lucrativo do mundo. E olha, eu quero deixar claro que você não precisa ter um CNPJ ainda, então essas aulas aqui são para qualquer pessoa que queira aí rentabilizar e lucrar com esse mercado, seja desenvolvendo as incorporações imobiliárias ou prestando assessoria e mentoria sobre essa modalidade, ficando aí com uma fatia nos lucros desses grandes empreendimentos. Portanto, você não precisa ter nenhuma formação específica, apenas precisa ter, sabe o quê? O interesse para absorver esses conhecimentos que eu vou estar aqui passando para você durante esse workshop, tá? E lembrando que aqui eu não vou estar falando nenhuma fórmula mágica, fórmula milagrosa para quem queira aí ganhar dinheiro fácil e rápido sem ter que trabalhar. Muito pelo contrário, viu? Fazer grandes empreendimentos imobiliários, multifamiliares, financiados, é sim um processo demorado, de longo prazo e é para pessoas que querem aí escalar as construções, fazer projetos maiores e mais seguros, claro, projetos mais rentáveis também. Como fez, por exemplo, o Ricardo Saboia, que antes de fazer o seu primeiro empreendimento de apoio à produção, era proprietário de uma empresa de blocos pré-moldados. Ou então o Carlos Eduardo, que trabalhava há muitos anos na modalidade individual e começou a abrir mão aí dos investidores para começar a trabalhar com recurso dos próprios clientes. E olha, foi na aula 1 desse workshop que eu mostrei a diferença entre construir na modalidade individual e construir na modalidade do apoio à produção. Lembra? Mostrei também que é muito mais rentável e muito mais seguro você vender para depois construir com os recursos dos próprios clientes do que você construir para depois vender. Também eu elenquei na aula 1 várias vantagens que essa modalidade traz e também eu consegui demonstrar para você como é possível você fazer dinheiro com dinheiro que não é seu, ou seja, usar a alavancagem a seu favor e construir usando o dinheiro dos clientes, e ainda como usar também o lote, mesmo que ele seja permutado. Mostrei também nessa aula, na aula 1, que existe uma enorme oportunidade de desenvolver aí grandes incorporações imobiliárias, que são poucas pessoas, poucos profissionais que trabalham com isso e são eles, os incorporadores, que ficam com todo o lucro do empreendimento. E ter acesso a esse conhecimento no mercado te coloca aí numa mega posição de vantagem para obter maiores rentabilidades. Também eu te contei um pouco da minha história, um momento aí de grande sufoco que eu passei com essa modalidade individual, quando eu construía com recursos de investidores. Foi quando eu construí 150 apartamentos que não podiam ser comercializados pelo banco por conta de uma mudança de legislação. E como essa modalidade do apoio à produção veio aí para mim como uma grande salvadora que me trouxe finalmente a possibilidade, a previsibilidade e segurança, e o que foi que também me permitiu eliminar a necessidade de investidores caros.
já que finalmente eu consegui construir com os recursos dos próprios clientes. Além de ter acesso, claro, também a um recurso mais barato do mercado, né, de empréstimo, que gira em torno aí de 7 a 9%. E de lá para cá foram muitos projetos, excelentes resultados, e foi isso que me motivou a estar aqui hoje compartilhando todo esse conhecimento, né, todos esses aprendizados com você. Bom, foi nessa época também que eu percebi que essa modalidade ela é muito inacessível e também é um mercado que carece de muita informação. Nem mesmo os gerentes dos bancos sabem informar e também eles não têm esse conhecimento sobre essa modalidade, né? E quem tem esse conhecimento não quer compartilhar com ninguém. Bom, mas é claro, né? Quem é que vai compartilhar o baú do tesouro quando você encontra um, não é mesmo? E é por isso que eu, então, mapeei aqui todo o processo, né? E eu vou estar passando de forma já mastigadinha para você todos os aprendizados, todos os erros que eu também tive nessa modalidade, tá? E foi na aula 2 que eu mostrei para você quais são os erros mais comuns que a maioria das pessoas cometem ao tentar entrar nessa modalidade. E também mostrei para você como é possível você usufruir desse mercado articulando, né, esse conhecimento com diversas profissões, seja com o lucro do incorporador, seja com a taxa de incorporação, né, ou a taxa de administração, ou então até mesmo podendo prestar assessoria e consultoria sobre essa modalidade. Olha, e foi na aula 2 também que eu expliquei a diferença da venda na planta tradicional, aquela que você financia os 80% só lá na Bits, com a diferença da venda na planta financiada, quando você financia os 80% antes mesmo de iniciar a sua construção e você começa a acessar esse recurso, né, repassando os juros, né, para os clientes que vão estar pagando ali esses juros durante a construção, né, para que você possa manter aí o seu fluxo de caixa positivo durante toda a construção, não é mesmo? Então, se você não assistiu a aula 1 ou não assistiu a aula 2, termina de assistir essa aula aqui e depois você corre para assistir as outras, porque elas são fundamentais para que você possa aproveitar da melhor forma a oportunidade que eu vou estar te passando hoje aqui nessa aula 3 desse workshop, tá? E olha só para lembrar, essas aulas vão ficar gravadas por tempo limitado, tá? Então, antes da gente começar, eu só queria rapidamente agradecer de coração cada um que participou com seus comentários lá na página do Facebook, nas mensagens do Instagram, no WhatsApp e até no direct lá do Instagram. Então, meu muito obrigado mesmo, tá? E então, como combinado, eu vou apresentar, antes de apresentar a oferta exclusiva que eu separei para você, eu quero responder as principais dúvidas que surgiram aqui durante essa semana. Vamos lá? Pode soltar a primeira dúvida. Em uma incorporação imobiliária com 20 unidades, eu iria precisar de uma única avaliação do banco ou avaliação individual de cada unidade? Bom, olha só, eu entendo muito bem essa pergunta porque na modalidade individual, cada engenheiro avalia cada unidade de forma separada. E muitas das vezes essas avaliações separadas vêm com valores muito diferentes. E às vezes vêm com valores até menores do que o custo de construção. Triste, né? Já no apoio à produção é diferente. É um único avaliador, vai avaliar todo o empreendimento de uma vez e vai dar o resultado da MVP, né, o valor das avaliações desse empreendimento antes mesmo de você construir ele ou antes mesmo de você até mesmo fazer a transferência do lote. Então você trabalha aí com uma previsibilidade na hora de, né, antes mesmo de construir, ok? Ah, tá, lembrando, você pode também ir pedindo diferentes avaliações ao longo da construção. Tá? Então você pode solicitar, em momentos estratégicos, uma nova avaliação para aumentar esse laudo e você ir aumentando gradativamente as suas vendas. Tá bom? Vamos para a próxima então agora. Guilherme, como montar uma estrutura de modelagem de consultoria para atender construtoras a entrarem nesse mercado? Bom, já eu vou passar para você o passo a passo, né, dessa modalidade que você vai seguir na sua consultoria. Cada passo tem as suas respectivas planilhas e seus modelos editáveis. Então, com esse simples acesso a esse passo a passo, você já vai ter todos os materiais e vai poder atender essas construtoras. E, claro, ser remunerado por isso com a participação do VGV. Então, segura aí
que já já eu vou mostrar esse passo a passo para você, tá bom? Reis, qual é o primeiro passo para iniciar o apoio à produção? Bom, o primeiro passo, eu diria, é você achar um bom lote que aceite a permuta. Mas aí você me pergunta, Guilherme, por que o lote tem que aceitar, que o terrenista tem que aceitar a permuta? Eu não posso pagar simplesmente à vista? Bom, primeiro porque na permuta você não precisa imobilizar o seu capital, já que o processo de documentação, né, do apoio à produção é um pouco mais demorado que na modalidade individual. Então você não estaria imobilizando o seu capital durante esse processo. Segundo porque na permuta você existe a possibilidade de você solicitar uma pré-análise do lote na Caixa Econômica antes mesmo de você fazer a compra desse lote. Então você tem um período maior aí para decidir, fazer os estudos e decidir se você vai de fato comprar esse lote. E também, o terceiro ponto é que você tem uma rentabilidade muito maior fazendo a permuta. Isso porque você não precisa colocar o seu capital. Lembra que na aula 2 eu mostrei para você que o conceito de rentabilidade é lucro dividido pelo valor investido. Se você tem um valor investido muito menor, você não teve que comprar o lote ali com recursos, a sua rentabilidade ela aumenta consideravelmente. Eu mostrei para você lá na aula 2 que ela até de 10 vezes a rentabilidade no apoio à produção é 10 vezes maior do que na modalidade individual. Então, respondendo a pergunta, eu acredito realmente que o primeiro passo é você encontrar um lote que aceita a permuta, tá? O restante do passo a passo eu vou passar para você já já, tá bom? Vamos para a próxima. O apoio à produção vale muito mais a pena que construir com recursos próprios? Bom, isso eu já respondi lá na aula 2, onde eu fiz a comparação da rentabilidade na modalidade individual e comparei com o apoio à produção, tá? E lembra que deu uma diferença de 30% na modalidade individual e 300% no apoio à produção? Fora, claro, as garantias, segurança que você vai ter, né? Guilherme, o que é necessário para ser um incorporador e quais são as fontes que devo buscar para iniciar esses trabalhos? Conhecimento, só isso. Não existe outros requisitos. Para começar, você pode procurar até um corretor de imóveis e pedir para ele, por exemplo, te apresentar alguns lotes que estão sendo vendidos ali naquela região. Ou se você quiser, você pode sair ligando, para as placas de vendas dos lotes e estar ali oferecendo a parceria. Como ter capital disponível para fazer obras maiores e mais rentáveis, sem dinheiro. Então, anota aí. Primeira estratégia eu já passei para você, que é a permuta, que elimina a necessidade de você colocar capital para você ter que comprar o lote. E a segunda é a venda na planta, que você constrói com recursos dos próprios clientes. Então, o único capital que você realmente precisa ter é aquele para fazer a aprovação dos projetos e para registrar o memorial descritivo no cartório. Ou seja, de 1 a 3% do VGV. Esse capital inicial, então, você pode, por exemplo, propor parceria com os profissionais, alguns profissionais chaves, ou investidores em troca da rentabilidade no projeto. Por exemplo, um arquiteto que te cobraria aí R$ 20.000 para desenvolver o projeto arquitetônico, você pode oferecer para ele 3 vezes esse valor, para pagar nos primeiros recebimentos. Então, o que você acha? Você acha que ele não aceitaria essa proposta? E se ele não aceitar, você pode ir para um próximo e propor a mesma coisa. Próxima pergunta. Depois de aprovado na Caixa, ela pode voltar atrás? Não, não pode. Uma vez contratado, você fica resguardado e ela não pode mudar as regras de financiamento, nem dar uma nova exigência no seu projeto, que já foi assinado, e também ela tem a obrigação de separar os recursos do financiamento, dos clientes ali no ato da assinatura. Tá? Então, você não vai ter problema de falta de verba. Próxima pergunta. O que precisa para começar a vender na planta? Documentos que a Caixa exige, que exige a Caixa. Bom, para começar a vender na planta de qualquer empreendimento, você só precisa ter o alvará de construção e o memorial descritivo registrado no cartório. Mas para você vender financiado para os clientes que querem comprar na planta, aí sim você precisa contratar com a Caixa Econômica. E essa contratação, ela envolve 4 etapas. Mostra pra gente aquela figurinha lá. Olha, a primeira etapa é a análise do seu projeto pela engenharia. Então, ele quer saber ali quais são as normas que estão no seu projeto, se ele está adequado àquelas normas. Segunda análise é a análise jurídica do seu empreendimento, para saber se o seu lote tem algum ônus, ou se a construtora tem alguma dívida, ou outras análises, de jurídicas. Terceira análise, análise de crédito,
que é o famoso GRIC, que é a análise de crédito da construtora, para saber se ela tem a capacidade de fazer aquele empreendimento, né? E por fim, a quarta fase é a entrega da demanda mínima. O que é a demanda mínima? É uma quantidade mínima de venda que você tem que entregar para a Caixa Econômica para ela dizer que esse empreendimento é viável, né? Bom, eu não quero complicar um pouco essa explicação, porque a demanda mínima ela envolve ainda um aspecto de obra, outro aspecto, uma composição de obra com venda. Mas vamos ficar por aqui para que a gente consiga avançar para as próximas perguntas. Próxima pergunta. Eu, apenas como correspondente bancária, posso me beneficiar com esse treinamento? Nossa, não só pode, como deve. Porque se você é correspondente bancária, você é que mais tem acesso aos construtores. E você sabe que 95%, praticamente todos os construtores, constroem na modalidade individual. Então você pode prestar consultoria, assessoria para eles, para levarem eles para a modalidade do apoio à produção. E você pode cobrar o percentual, né, de 1 a 3% do VGV, né, por estar fazendo essa assessoria. Então, já imaginou a oportunidade que você tem nas suas mãos se você tiver acesso a esse treinamento? Próxima pergunta. Como funciona o apoio à produção e como que a Caixa faz o pagamento? Bom, eu expliquei muito bem isso, até desenhei lá na aula 2. Né? Então, lá eu expliquei como que a Caixa faz o pagamento, que é proporcional a cada venda, e mostrei como que faz para deixar o fluxo de caixa positivo. Então, eu recomendo que você volte lá na aula 2. Vamos para a próxima pergunta. Por que ainda são poucas empresas que atuam nesse mercado com tanta demanda? Bom, o que eu mais vejo hoje no mercado, que eu mais percebo, é por falta de desconhecimento mesmo, e medo também, né? Por exemplo, não saber ou ter medo de vender na planta é uma das coisas que as pessoas falam muito. Achar que não consegue, achar que é muito burocrático, né? Ou então simples acomodação, né? Pelo fazer aquilo que a pessoa já faz, né? Que é construir na modalidade individual, né? Qual o capital mínimo para começar ou consigo sem nenhum? Bom, para você viabilizar o seu empreendimento sozinho, sem que você tenha que fazer nenhum tipo de parceria, eu recomendo que você tenha pelo menos 1% do VGV para fazer esse empreendimento. Agora, claro, você pode fazer a captação desse recurso, pagar juros ou colocar alguns investidores para receberem parte da rentabilidade do seu projeto, ou você pode fazer essa parceria com os profissionais certos, profissionais chaves. Um engenheiro, por exemplo, que vai desenvolver o projeto arquitetônico, ou então o orçamentista que vai fazer ali os quadros da NBR. Mas calma que eu já vou passar uma solução para você que você vai ver que vai muito mais fácil se você tiver essa solução. Então fica aí comigo. Vamos para a próxima pergunta. Como consigo colocar crédito associativo para pequenos empreendimentos? Bom, você consegue fazer o apoio à produção, crédito associativo, a partir de 2 unidades você já pode estar fazendo. Tá? Só que eu não recomendaria isso não, porque o processo ele é feito para você fazer maiores quantidades de unidades. Né? O mesmo trabalho que você vai ter para fazer 2 vai ser o trabalho para você fazer, por exemplo, 50 unidades, 100 unidades. É o mesmo processo. Então, eu recomendaria que você começasse pelo menos com um empreendimento aí de 20 unidades, que aí você já tem mais incentivo ali para estar vendendo na planta. Vender papel, né? A gente está falando de vender um empreendimento que não aconteceu ainda. Então, tem alguns trabalhos que vão precisar ser feitos ali que é diferente de vender um imóvel que está pronto. Então, você vai ter que fazer um renderizado, por exemplo, de um projeto. Como é que você vai fazer um renderizado de um projeto, contratar um profissional para montar uma maquete 3D, renderizar as imagens para você vender 2 casas ou 2 apartamentos? Não faz muito sentido, né? É muito melhor você fazer 20 unidades pelo menos para você ter esse incentivo de estar trabalhando com um VGV maior, né, e conseguir ser remunerado por isso. Essa é a minha opinião, né? Vamos para a próxima. Guilherme, como administrar num todo uma obra? Bom, contrata uma construtora para construir para você. Né? Você vai ter margem para fazer isso. Na sua viabilidade, você vai ver que você tem margem para fazer. Mas, claro, se você quiser realmente tocar uma obra, aí eu recomendo que você tenha uma estrutura mínima. Né? Por exemplo, um estagiário no mínimo para cada obra, né? Um encarregado, a gente já sabe que consegue tocar até 3 obras, um engenheiro consegue tocar até 5 obras. Claro, quando eu falo de obra, é até onde os olhos conseguem ver, né? Então, uma obra é um canteiro, né? Se for um canteiro muito grande, aí esse cenário muda.
mas você tem que ter pelo menos essa estrutura, um estagiário por obra, pelo menos um encarregado para cada 3 obras e um engenheiro para cada 5 obras. Você já consegue tocar essa obra sem problema nenhum. E claro, também o incorporador não pode fechar os olhos para a construção, se ele for fazer a construção. Tem que estar ali em cima, tem que acompanhar todos os processos, tá bom? Mas assim, na minha opinião, as pessoas elas ficam pensando muito na taxa de administração como se fosse um lucro, né? Mas a grande verdade é que geralmente essa taxa de administração ela realmente cobre os custos para você manter uma estrutura de pessoal para estar tocando aquela obra. Então assim, a meu ver, o trabalho não compensa se você quer estar se desenvolvendo como incorporador, né, e não virar um tocador de obra ou estar desenvolvendo ali uma construtora. Agora, claro, se você tem a intenção de desenvolver uma construtora, vale muito a pena sim. Você vai ter caixa ali para montar uma equipe, montar uma estrutura e atender outras obras, né? Agora, eu recomendo sempre que você trabalhe para você mesmo, né? Em vez de você ficar prestando serviço para outras pessoas. Você vai ver que depois que você dominar o processo, você vai ter uma obra de apoio à produção atrás da outra. E aí vai fazer muito mais sentido você ter uma estrutura, né, de construtora para estar atendendo todas as suas obras e estar trabalhando para você mesmo, ok? Vamos para a próxima pergunta. Quais são os passos para montar uma operação dessa, né, bem sólida e vencedora? Bom, eu vou passar esse passo a passo já já, então fica aí, tá? Vamos para a próxima. Quais documentos para utilizar na modalidade do apoio à produção? Quais documentos para utilizar na modalidade da produção? Bom, são vários documentos, são vários modelos, né? Eu vou mostrar eles para você já já também, fica comigo. Por que o apoio à produção recebe mais incentivo do que recursos próprios? Bom, porque a Caixa Econômica ela participa do empreendimento. Se esse empreendimento fracassar, ela vai ser responsável também em terminar esse empreendimento. Então, o que acontece? Ela tem que acionar o seguro, contratar uma outra construtora para finalizar e poder entregar para os clientes, né? Então é por isso que não falta verba, porque ela é preocupada também em entregar esse empreendimento, tá bom? Precisaria de um consultor para desenvolver um projeto de apoio à produção com experiência a fim de não ter nenhuma surpresa no andamento do processo? Bom, eu falo por mim. O meu primeiro empreendimento de apoio à produção eu tentei fazer sozinho e ele não saiu do papel. Já o meu segundo, eu contratei uma consultora e deu certo. E no terceiro, foi um maior aí, eu contratei consultores para me ajudar também, pagando aí um valor fixo de R$ 30.000 mais 1% do VGV. Então sim, eu recomendaria, né, mas calma, que eu vou apresentar para você essa oportunidade, que você vai ver que você não vai precisar contratar uma consultoria nenhuma para poder fazer o seu primeiro empreendimento, tá? Próxima. Os clientes conseguem financiamento na compra da unidade na planta? Sim, é o mesmo financiamento do imóvel pronto, só que ele vai fazer na planta, né? Com a diferença em que nessa modalidade de aprovação do crédito para o apoio à produção, o cliente tem um subsídio maior. Então ele consegue fica até melhor do que o imóvel pronto. Além disso, aquela entrada que o cliente tem que dar no imóvel pronto pode ser parcelada durante a construção. Então fica muito mais fácil do cliente fazer a compra na planta. E também aquela prestação do financiamento, em que quando o imóvel está pronto, o cliente já começa a pagar, no apoio à produção, ele só começa a pagar na entrega das chaves. Então, durante a construção, ele só paga os juros de obra. Então, são vários benefícios que o cliente tem, muitos mais benefícios do que o imóvel pronto. Então, fica fácil de vender, né? E o cliente consegue fazer a aprovação normalmente, como se fosse a compra de um imóvel pronto, ok? Acho que é essa a pergunta, né? Vamos para a próxima, então. Bom, ainda tem algumas perguntas aqui que eu não sei se vai dar tempo de eu responder, né? Como funciona a antecipação do valor do lote e como solicitar? Eu já falei um pouco, né, sobre isso, mas como funciona isso na prática? Quais ferramentas utiliza para analisar o mercado e definir o produto ideal? Tenho medo de venda na planta. Me ensina sobre essa técnica? Me ensina sobre a técnica de vender na planta. Pois é, olha só, já foram 3 aulas e eu nem consegui entrar ainda nas técnicas de venda na planta. E também, acredite em mim, o que eu demonstrei aqui para você é apenas a ponta do iceberg da quantidade de coisas, de variáveis, de coisas que tem para mostrar e que eu tenho que passar para você. Mas é nesse momento agora que eu começo que eu quero saber se você realmente está comprometido para aprender sobre essa modalidade do apoio à produção.
para que você possa também prestar assessoria sobre essa modalidade, ou então de fato fazer o seu primeiro empreendimento, né, sem que você tenha que usar o seu capital, sem que você tenha que pagar juros, como eu já demonstrei para você, né? Então, é por isso que nessa aula eu vou passar essa oportunidade para você, e essa oportunidade é a minha formação, apoio à produção, onde eu vou poder te passar com mais tempo e te ensinar o passo a passo dessa estratégia, né? E por que, Guilherme, que você fez esse treinamento? Porque, olha só, por melhor professor que eu seja, eu nunca ia conseguir passar aqui todas as variáveis, né, para você fazer um empreendimento bem sucedido. Eu fiz o melhor que eu pude nessas 3 aulas, né? Eu te ensinei aqui tudo que eu podia, mas agora eu quero te mostrar exatamente o que eu estou falando, do que é essa formação. E por isso eu gravei um vídeo bem explicativo e eu vou te mostrar exatamente o que você vai ver nessa formação. Então fica comigo. Solta o vídeo pra gente, por favor. Então, eu te prometi entregar o mapa e o passo a passo para você fazer o seu empreendimento apoio à produção, não foi? Então, eu vou te passar esse passo a passo, ao mesmo tempo em que eu explico como vai ser a minha formação. Vamos lá? Então, essa formação, ela vão ter 7 módulos principais. O módulo 1, nos conceitos iniciais, eu vou passar para você qual é o checklist inicial. Esse checklist, ele vai ter ali o passo a passo, com seus respectivos prazos e os modelos ou os manuais para você acessar. E ele vai ser ali um direcionamento para você conseguir fazer o seu empreendimento, tá? Também eu vou te passar os conceitos iniciais para poder nivelar, para começar essa formação. Vou explicar como funciona a demanda mínima e os prazos do apoio à produção. A demanda mínima, que é essa composição entre obra e vendas, você vai entender exatamente como que funciona. Você também vai ter acesso à comunidade de incorporadores, onde você vai poder trocar experiências e também tirar dúvidas com pessoas que estão ali com o mesmo objetivo, né? Também eu vou mostrar para você qual a melhor estratégia para você gerar faturamento na sua construtora, caso você precise utilizar ela no Geric. Você vai saber também, ao longo dessa formação, como identificar qual é a vocação do lote. Então, quando você olhar para um lote, você vai saber que ele tem vocação para construir casas, apartamentos, empreendimentos verticais ou horizontais. E quais são os critérios para a escolha do lote lucrativo, ou seja, o checklist do que você precisa conferir para que você tenha certeza que esse lote vai ser lucrativo e você descarte ali os lotes que vão dar dor de cabeça. Vou falar quais são as possíveis modalidades de compra do lote com seus respectivos modelos e também qual é a estratégia de negociação com o terrenista, onde a gente levanta ali todas as objeções que ele vai te fazer, que ele pode fazer, e as respostas a essas objeções, que veio aí de anos de experiência e também dessas consultorias, né, com esses consultores já experientes. Também eu vou explicar como funciona a antecipação do valor do terreno na Caixa Econômica e como que faz para solicitar essa antecipação, porque são poucas pessoas que têm esse conhecimento e conseguem fazer isso aqui da forma correta, tá bom? Vamos seguir. No módulo 2, aí eu já vou te passar o passo a passo para você fazer uma viabilidade do seu empreendimento e saber qual é a previsibilidade de lucro daquele empreendimento, claro, com a sua planilha editável, e também como fazer uma pesquisa de mercado precisa e ter a previsibilidade dos valores de venda, né? Também a gente vai ter uma parte dedicada ao projeto arquitetônico para que você tanto saiba cobrar o seu arquiteto, como também saiba o que pedir, né, saiba o que o projeto precisa ter para ele estar adequado às normas do apoio à produção, para que seu projeto não tenha que ficar indo e voltando, né? Então você já vai saber exatamente o que seu projeto precisa ter. E a gente vai falar sobre as estruturas jurídicas, SPE, SCP, quando usar a SPE, quando usar a SCP e quando usar uma SPE com uma SCP. Você vai saber quais são as melhores estratégias. Também como preencher os quadros da NBR, né, de uma forma que você economize também nos custos cartorários e como preencher os memoriais descritivos, também de uma forma que você não fique preso aos limitadores ali de marcas, né? Tanto o memorial descritivo como os quadros da NBR já vão vir com modelos editáveis. Não só editáveis, como também é um modelo que vai estar automatizado e linkado um com o outro. Você vai ter um memorial descritivo linkado com o quadro da NBR, linkado com a convenção do condomínio, para que não dê exigência tanto no apoio à produção como no cartório. Então esses documentos vão estar conectados entre eles. É excelente, você vai gostar. Também como faz o preenchimento da AFREC, que são um dos documentos do apoio à produção para dar entrada na pré-análise da Caixa Econômica.
Então, como fazer o preenchimento corretamente desses documentos, para que você não cometa o erro que todos costumam cometer. No módulo 3, já de contratação, a gente vai entender o que é o GERIC, como solicitar o GERIC, quais documentos precisa ali, como operar dentro dos sistemas internos da Caixa Econômica. Então, vou mostrar para você o passo a passo, já com seus manuais também. A gente vai falar sobre o alvará e como fazer a incorporação do patrimônio de afetação, já também com seus respectivos modelos editáveis e também automatizados. Então você vai aprender uma forma de gerar documentos de 40, 60 páginas de forma 100% automática, com um clique só, sem que tenha nenhum erro. Isso vai te ajudar muito a não dar exigência no cartório, tá? Também eu vou te ensinar a fazer o preenchimento correto do cronograma lá da FRE, lá dos seus documentos de apoio à produção, de uma forma que o seu fluxo de caixa fique sempre positivo. Porque se você errar nisso aqui, vai faltar dinheiro durante a construção. Isso é um erro muito comum. Você tem que preencher de uma forma que esteja sempre entrando dinheiro ali para a obra não parar, ok? Então a gente vai saber como preencher as PLS, as tabelas, e também a gente vai falar sobre análise jurídica e análise de risco lá no apoio à produção. Também a gente vai abordar sobre a PBPQH e o que você precisa implementar, principalmente no que toca às normas de desempenho, para que você não corra um passivo aí de ser processado por um cliente por estar entregando um produto que não atende a alguma norma de desempenho. Isso é muito importante, tá? E também você vai entender tudo sobre as cláusulas suspensivas do apoio à produção, né? O que é, como funciona, a gente vai inclusive analisar um contrato de apoio à produção. Bom, depois a gente vai entrar em 2 módulos inteiros dedicados apenas a vendas. Então, o nosso curso ele tem isso muito forte porque é o cerne da nossa estratégia. Não é vender na planta? Então, 2 módulos inteiros dedicados a vendas. Onde a gente vai falar aí das melhores estratégias para você conseguir vender na planta, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Também como fazer uma montagem de tabela de vendas que ajude você a fazer a venda, né, para você vender não caro o bastante para você não conseguir vender e não barato o suficiente para que você não tenha lucro. Também essa tabela de vendas ela vai sendo modificada ao longo da construção, vou mostrar para você como é que faz, e também uma tabela de vendas que é direcionável para a gente conseguir vender as unidades da demanda mínima. Não é uma tabela randômica, tá? Também vou mostrar para você como manter o fluxo de caixa positivo para que você atinja o ponto de equilíbrio, ou seja, suas vendas elas têm que serem suficientes para cobrirem o custo, para que você não pague juros durante a construção. E também a gente vai falar de absolutamente tudo sobre o marketing, que é muita coisa. Então a gente vai falar sobre estratégias de marketing online, marketing offline, desenvolvimento do material de vendas, desenvolvimento dos sites, tráfego pago. Eu vou te mostrar as métricas do que é uma boa campanha, do que não é uma boa campanha, para que você não dependa de ninguém e consiga saber exatamente como contratar, como analisar todas as métricas do marketing do seu empreendimento, né? Porque isso vai ser muito importante. Também a gente vai ter um módulo inteiro dedicado a treinamento de vendas, para que você ou a sua equipe saibam tanto quanto uma correspondente bancária saiba sobre a aprovação do crédito, tá, do cliente. Então a gente vai falar aí dos critérios objetivos, critérios subjetivos do cliente, qualificação, simulação, documentação de aprovação, renda ideal, e eu vou falar um pouquinho mais da renda ideal um pouquinho mais para frente, relacionamento interno, relacionamento externo, que é o rate, o score, fechamento de proposta, o que fazer, o que não fazer com seus respectivos modelos, acompanhamento dessas vendas. Também a gente vai falar sobre essa estratégia da psicologia aplicada a vendas, que é a psicologia da análise do comportamento aplicada para a venda de imóveis. Uma metodologia que você não vai encontrar em lugar nenhum, que é a minha formação. Eu sou psicólogo com ênfase na análise do comportamento. Então, vou te mostrar o que você pode utilizar da psicologia para te ajudar nas vendas, tá bom? Vamos seguir. Bom, no módulo 6, a gente vai falar sobre os modelos construtivos, né, convencionais, não convencionais, se vale a pena ou não vale você construir para um modelo não convencional. Também os modelos de administração de obra, como você faz para cobrar uma construtora, para que você não tenha problema. Né, também vou te mostrar como você consegue recolher o INSS durante a construção de uma forma que vai fazer você economizar até 5 vezes o valor, né, do INSS na sua obra.
Também eu vou te ensinar a fazer a análise do real, dos custos reais, frente ao que foi planejado, para que você consiga perceber se o seu projeto estourou o orçamento, para que você possa se reprogramar, aumentando as vendas, para não ter o prejuízo lá na frente. Isso é muito importante. Também a gente vai falar sobre a PBPQH na obra, né, o que você precisa ter ali para atender, a averbação do habits, convenção do condomínio, que também a gente vai entregar os modelos já editáveis, inspeção de obra, a gente vai falar das FVS, que são as fichas de verificação de serviço, vamos falar da FVI, que são as fichas de verificação interna, que são os procedimentos para a entrega das unidades, vamos falar de economia e eliminação de retrabalho, porque todo retrabalho que você eliminar é lucro a mais no seu bolso, né? Por mais que você não vai tocar a obra. No módulo 7, no pós-obra, a gente vai falar do gestão do pós-obra, gestão dos parcelados desse pós-obra, garantia de 5 anos, né, quando você tem que atender um pedido, quando não atender, né, você vai saber exatamente também como reduzir esses pedidos de manutenção, os seus contratos de compra e venda, reserva, parcelamento de entrada, vou te passar os modelos, gestão dos recebíveis a longo prazo, eu vou te mostrar o que você precisa fazer para que você tenha uma inadimplência zero dos seus clientes. Isso é possível, né, desde que você adote os procedimentos corretos. Os modelos de entrega de chaves e os procedimentos que você tem que assinar na hora de entregar, já com seus respectivos modelos. E também eu vou estar passando uma estrutura de gestão de obra. Se você decidir tocar a obra, eu vou te passar exatamente o que precisa ter na sua obra ali para você conseguir fazer aquela obra. E vou ensinar você a ler os relatórios que o pessoal da Caixa vai estar te passando do apoio à produção, né, que é o DCD, o EPR e o PLA, que são relatórios esses que você vai precisar extrair as informações para saber como é que está o andamento do seu processo ali, da sua obra, correto? Bom, e apenas para vocês que estão aqui nesse workshop, eu vou estar trazendo esses bônus aqui especiais. O primeiro deles é a planilha simulador Caixa, a única ferramenta capaz de qualificar, simular e enviar os resultados das simulações para os seus clientes em menos de 60 segundos, uma metodologia nunca vista antes. E também essa ferramenta ela é capaz de entregar para você qual que é a renda ideal que o seu cliente precisa ter com base nos dados desse cliente, no valor de avaliação e no valor de venda do seu imóvel, que vai mudando ao longo do tempo. Então, é muito importante você ter esse conhecimento e para que você consiga vender mais, conseguir trazer mais clientes ali e trazer uma simulação mais interessante, com uma entrada menor para esse cliente. Também vou estar entregando para você o chatbot 100% gratuito, né, um robô que vai estar atendendo 24 horas por dia, seja no site de vendas, seja atendendo diretamente os clientes, fazendo a qualificação, simulação e envio das simulações. Não só para os clientes, o resultado da simulação, como também para os seus corretores, para que eles atendam o cliente e também levando todos esses dados para a sua ferramenta da planilha. E lá vai ter o CRM, vai ter a base dos clientes e os fluxos de trabalhos. Fluxo de trabalho dos clientes informais, fluxo de trabalho dos clientes, de atendimento dos clientes com nome sujo, né, para que você possa desenvolver um relacionamento a longo prazo e continuar fazendo vendas para esses clientes. Tá? Eu vou passar para você todo esse procedimento. E também eu vou mostrar essa das estratégias que eu acho a estratégia mais importante do mercado imobiliário, que são os imóveis autofinanciáveis, que são os imóveis que se pagam sozinhos. Se você aprender isso aqui, não só você vai conseguir aumentar a sua quantidade de vendas, porque você vai começar a pegar uma parcela de clientes que não vai estar comprando ali para morar, mas sim para investir, colocando imóvel para alugar e pagando a parcela do financiamento. Então, se você aprender isso bem, você vai começar a pegar essa parcela dos clientes, que é significativo, mesmo para Minha Casa Minha Vida, mas também vai mudar completamente a sua visão de mercado sobre os imóveis, começando a formatar o seu produto para pegar esse tipo de cliente aqui também, como também utilizando essa estratégia na demanda mínima, para você trazer aí pessoas próximas, pessoas interessadas de utilizar essa estratégia para comprar as primeiras unidades ali da demanda mínima. Você vai utilizar muito bem essa estratégia, eu tenho certeza. E também eu vou trazer 2 aulas específicas para falar sobre as boas práticas do financeiro, onde a gente vai falar sobre centro de custos, como definir um plano de contas, né, para você fazer acompanhamento do real versus planejado, como fazer a conciliação bancária, para que você tenha um empreendimento financeiramente saudável, ok?
Bom, é isso. Você fazendo a aquisição da formação, você vai ter acesso a essas aulas que já vão estar todas gravadas, tá bom? Espero que você tenha gostado. Bom, olha só, eu vou te adiantar uma coisa. Quando eu comecei, eu tive que pagar realmente consultores caros para ter acesso a esse conhecimento que eu estou passando para vocês. E como eu disse, na época, esses consultores me cobraram aí um valor fixo de R$ 30.000 mais a participação de 1% do VGV. E eu fiz isso nos meus 2 primeiros apoio à produção, que o primeiro não consegui tirar do papel. Só que a grande questão é o seguinte, se você tiver acesso a essa formação, você pode ter certeza que você não vai precisar dessa consultoria, porque você vai ter acesso a esse conhecimento que você precisa. Bom, então agora você deve estar se perguntando assim, poxa, se o Guilherme então pagou tão caro assim nessas consultorias, então o preço dessa formação deve ser R$ 30.000, não é isso? Só que não. Eu acredito na democratização do conhecimento a um valor acessível a todos. E é por isso que o valor dessa formação é de apenas R$ 3.957. Só que apenas para você que está aqui hoje assistindo esse workshop, eu vou dar um cupom de 20% de desconto, ou seja, quase R$ 800 de desconto. Então a formação vai sair por apenas R$ 3.165. E você ainda pode dividir em 12 vezes de 315. Então, se você quiser acessar esse conhecimento, você vai ter que abrir mão, provavelmente, aí, de um cineminha por mês. Porque, convenhamos, né? Uma pipoca, hoje em dia, no cinema é no mínimo R$ 100, não é mesmo? Então, você vai ter que fazer a sua pipoquinha em casa e maratonar a formação do apoio à produção, né? Em prol aí do seu sucesso financeiro no futuro, não é mesmo? E você lembra que eu falei que eu assumiria 100% do risco para você? Então, esse curso ele tem garantia de 7 dias incondicional. Então, se você não gostar do conteúdo, eu devolvo 100% do valor do seu investimento, tá? Sem questionamento nenhum. Combinado? Então, eu vou deixar essa oportunidade aberta até, anota aí, terça-feira às 10 horas da manhã, ok? Então, esse cupom de desconto, para você conseguir esse desconto, anota aí, Workshop 20. Anotou? Workshop 20. Vou deixar aqui. E se você ainda tem dúvidas sobre a qualidade dessa formação, olha só alguns dos depoimentos, né, das pessoas que já fizeram a aquisição, que já compraram e já testaram a qualidade dessa formação. Dá uma olhadinha aqui. Agora, claro, você tem 3 opções. A primeira é ignorar tudo o que eu falei, esquecer tudo aquilo que eu mostrei aqui nesse workshop e seguir a sua vida tendo aí os mesmos resultados e provavelmente não dar o próximo passo para fazer o seu projeto Venda na Planta. Mas vendo aí, claro, outros profissionais prosperarem e crescerem enquanto você não sai da sua zona de conforto. A segunda opção é você tentar fazer isso tudo que eu falei sozinho, que nem eu fiz na minha primeira tentativa. Mas, ao tentar sozinho, acredite em mim, você vai gastar muito mais tempo e muito mais dinheiro do que seria o investimento dessa formação. Você vai gastar mais energia e as suas chances de sucesso são muito menores. E a terceira opção, né, é você entrar agora no meu treinamento com 14 anos de experiência, depois que eu já formatei tudo o que deu certo comigo, mostrando também tudo aquilo que deu errado, né? Isso tudo com risco zero, absolutamente zero. Então, se você quer aproveitar essa oportunidade, eu vou deixar aqui embaixo o link, né, e eu aguardo você lá. Ah, e olha só, tem mais uma coisa. Para você que está assistindo aqui esse workshop, tem um bônus especial, viu? Se você chegou até aqui, você pode ter certeza que se você adquirir a sua formação até terça-feira agora, às 10 horas, você vai poder tirar as dúvidas pessoalmente comigo. Todas as dúvidas que você tiver. Tá? Você vai ter o meu número pessoal, eu vou orientar você do início até o fim do seu projeto. Tá? Então aproveita essa oportunidade. Eu vou estar aguardando você lá, tá bom? Então é isso. Um abraço do incorporador Guilherme Reis.